A urbanização precária e infraestrutura frágil são problemas crônicos nas grandes cidades da região norte, com raras exceções. Nesse período de chuvas intensas, os problemas de erosões e desbarrancamentos em áreas de encostas e os afundamentos de rua são comuns e trazem transtornos à população. No programa de hoje, vamos debater com um especialista em urbanismo e arquitetura a formação dessas cidades e a sua gestão urbana. Nossos convidados são Pedro Paulo Cordeiro, arquiteto e urbanista, conselheiro estadual do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, e coordenador da Comissão Especial de Políticas Públicas do CAU. E o engenheiro civil, Marco Aurélio Mendonça, que é conselheiro do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. Senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu acho que essa abertura já dá um bom gancho para a gente começar. Essas chuvas, essas intensas chuvas, esse período chuvoso muito longo, colocou às claras as fragilidades de uma metrópole feita Manaus, uma região que tem características comuns de muita chuva. Quem começa? Vamos pelos mais velhos, né? Tá. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos. Na verdade, essas chuvas vieram, como você falou, vieram revelar realmente a fragilidade com que o sistema viário principal, principalmente de Manaus, mostra seu lado frágil, né? Isso é uma consequência de muitos anos e anos de avaliações que se fazem e que você agora começa a mostrar a realidade. Você vê que áreas da cidade que antes nunca apresentaram problemas, agora estão apresentando problemas sérios de afundamentos, né? E isso é um problema que vem se acumulando ao longo do tempo, viu, Cristóvão? Uhum. A formação de uma cidade como Manaus, Pedro, ela tem uma parte histórica que tem um urbanismo, uma arquitetura, um projeto de infraestrutura em nível de cidades europeias, que é o centro histórico. Sim, mas a partir daí a coisa começou a se complicar demais. Salvo aqueles conjuntos que têm um projeto urbanístico bem feito, o restante parece que é uma improvisação, uma invasão geral. Essa é a causa? É uma das causas, né? A grande questão é que nós sempre falamos, Manaus não é uma cidade planejada, mas ela possui territórios planejados. Sim. Como muito bem você falou, a questão do centro da nossa cidade. Houve todo um planejamento e tal, e obras que aconteceram referente a isso. Outro território planejado é o nosso distrito industrial. E esses conjuntos, certo? Mas, infelizmente, ocorreram muitas ocupações irregulares. Só por questões de dados, assim, para nós pontuarmos bem, hoje, atualmente, vivem aí 28 mil pessoas em áreas de risco. 28 mil? 28 mil pessoas. Ou seja, elas estão ou em encostas ou estão em áreas de preservação. Ou seja, isso é uma temeridade, né? Então, o que ocorre? Essa falta, como muito bem o Marco falou, essa questão de décadas, né? Pode-se dizer assim, sem esse planejamento adequado, né? Lógico que nós vamos ter problemas e não vão ser problemas fáceis de resolver. Além do planejamento, Marcos, há uma questão de execução de obras também, por exemplo, das ruas, que é primário, que deveria ser obedecido? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, porque você, se seguisse um projeto, a implantação de uma via, seguisse um projeto como ele de fato, executar planejado e elaborado, nós não teríamos, eu acho que a metade dos problemas que a gente tem, entendeu? Então, o que acontece? Normalmente, as vias eram executadas muitas vezes, isso acontecia de décadas. Eu cresci dentro da prefeitura e sei como foi que isso foi feito. Muitas vias em bairros inteiros eram feitos sem projeto, inclusive, entendeu? Então você não improvisa, você não tinha os cuidados com o controle tecnológico, não tinha cuidado com o material empregado na execução dessas vias, entendeu? Não tinha cuidado com o que se complementa numa via, que é rede de drenagem, meio-fio, sarjeta, calçada, entendeu? Então todo esse conjunto de deficiências, ao longo do tempo, eles vão se acumulando. E aí os resultados afloram quando acontecem chuvas com intensidade que aconteceu agora em Manaus, né? Você mostra que a qualidade não é boa.
Tem uma coisa básica, se formam piscinas com muita facilidade. Há uma caída, há uma engenharia para se construir. Como é o nome que se dá? É o abaulamento que se fala, abaulamento. Às vezes ela tem que ter um abaulamento, quer dizer, aquela curvatura que ela é imperceptível praticamente a olho nu, sim, sim. Mas ela existe na prática, que permite que você escoe as águas com mais rapidez, água de chuva, para os bordos, quer dizer, para os lados onde a sarjeta capta essas águas e dá o destino adequado. Agora, o que acontece? Ela tem outra finalidade, o abaulamento. É proteger, você escoa rapidamente, você protege a água de infiltragem. Okay. Você protege os transeuntes, as pessoas que estão transitando na calçada, de jogar água nelas. E principalmente de você não acumular a água na superfície da via, de modo que você não aquatize, quando você não cria poça e você deslize com os carros, provocando muitos acidentes que podem vir a acontecer. Então, hoje, praticamente, não se observa a execução dessas vias. Na implantação de vias novas, esse dado técnico da via que é o abaulamento. Você tem o cuidado. O básico do básico. Exatamente. Você tem o cuidado de ter aquela declividade mínima, 2% para um lado, 2% para o outro, a partir do eixo, que você tem uma proteção imensa da via, do corpo da via. Entendeu? E falando nisso, a gente conversava aqui em off antes, que em frente à Escola de Engenharia, nossa famosa UTAM, forma-se uma bacia d'água, um perigo para o trânsito. A Darcy Vargas hoje é um exemplo clássico de que da falta desse índice técnico que é o abaulamento. Aquela via ela precisa, inclusive, ser recapeada muito brevemente. E espera-se que tenha esse cuidado de ter o abaulamento, porque hoje você, é uma luta de quem vem no sentido e vai no outro sentido, de um carro jogar água em cima do outro, que navega no sentido contrário. Vamos falar de outra coisa aqui, que acaba sendo a mesma coisa. Tem que encerrar já o primeiro bloco, mas a gente faz a pergunta e deixa para o próximo. A manutenção de vias, a manutenção do sistema de escoamento. Eu gostaria que a gente conversasse sobre isso na volta, pode ser? Ok. O Amazônia em Debate volta já já.